Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Aqui é a Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos, com mais um vídeo ao vivo para nós conversarmos a respeito do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Na verdade, ler, né, e conversar o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Gratidão pela presença de vocês. Eu me atrasei alguns minutos hoje, peço perdão por esse atraso, mas tive que organizar algumas questões aqui na conexão, mas está tudo certo agora. Então, sejam todos bem-vindos, gratidão pela presença de vocês, gratidão por estarem aqui junto comigo. O chat não está me mostrando ninguém falando aqui, então não sei se está ok, se está aparecendo, se não está. Cadê vocês aqui? Ixi, agora eu fiz alguma coisa aqui que não está aparecendo nada. Deixa eu ver aqui. Não. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Agora eu não consigo ver o chat. Achei que fosse ver e agora não vejo. Vou tentar abrir aqui pelo celular para ver se dá certo, para ver os comentários e dúvidas de vocês. Que um dos propósitos de nós realizarmos esse vídeo ao vivo é que a gente possa manter também uma conversa, um diálogo a respeito do vídeo que a gente está lendo, que a gente está estudando, né? Deixa eu só tirar o som. Ah, estou vendo aqui agora os comentários de vocês. Então, bom dia, Sandra, bom dia, Alice, Alessandra, Roselaine, Neuma, Solange, gratidão, caminhos de luz por Andréia, Tereza, gratidão. Alessandra, você está rindo, né? Mas resolveu aqui. Cel, Feliciane, bom dia, tudo bem? Roselaine, olá. Então, olha só, queridos, não está aparecendo para mim os comentários aqui na tela do computador, tá? Então, de vez em quando, eu vou dar uma olhada aqui no celular para ver os comentários de vocês. Roselaine, estou te vendo. Bom dia. Estou vendo um comentário aqui, mas pelo telefone. Uhul! A gente vai, acha que já sabe tudo e, de repente, faz alguma coisa e a gente vê que a gente não sabe tudo ainda, que tem muita coisa ainda para aprender, né? Então, gratidão pela presença de vocês, gratidão, é isso, que bom que vocês estão aí, fico muito feliz. Então, de vez em quando eu vou olhar aqui, mas é mais para poder ver a mensagem de vocês e sempre também comentários a respeito da leitura, dúvidas, para a gente poder ir conversando, tirando as dúvidas aqui, tá bom? Então, amiga, está uma bagunça, demorei para te achar no dia de hoje, pula os números e sobe e desce a ordem numérica, confusão aí, hein, Ingrid? Nossa Senhora. Então, para quem está acompanhando essa leitura gravada, né, nós estamos entrando hoje no capítulo 5 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, e o nome do capítulo é Sobrevivência versus Criação, que é exatamente o que a gente vive, né, gente? Como que eu dou conta de tudo que eu preciso fazer na minha vida, de estar sobrevivendo e ainda estar nesse processo de vou criar minha realidade. Que história é essa, né? Como que eu consigo conciliar as duas coisas? Então, vamos ver o que ele fala aqui, o Dr. Joe Dispenza, o que ele fala a respeito. Bom dia, Ana Lira. Vivendo que se aprende, né? Bom dia, Clair. Então, vamos lá agora. Coisas do YouTube, é isso aí. Então, no último capítulo, bom dia, sejam bem-vindas aí, gratidão pela presença de vocês. Então, no último capítulo, utilizei propositadamente o exemplo de minha escrita para ilustrar meu ponto sobre transcender os três grandes. Porque quando você escreve, está criando palavras. Seja na página física ou em um documento digital. A mesma criatividade opera quando você pinta, toca um instrumento musical, trabalha madeira num torno ou se envolve em qualquer outra atividade que tenha o efeito de romper as amarras dos três grandes sobre você.
Então, o exemplo que ele nos deu no capítulo anterior foi quando ele escreve os livros dele, né? Ele senta para escrever e quando ele vê, já se passaram horas nesse processo de criação dele, que é como se não existisse nem o corpo físico, porque ele nem está sentindo, não está tendo sensação, nem o tempo, porque o tempo voa, a gente não percebe, e nem o ambiente, porque ele nem se percebe no local onde ele está, de tão imerso que ele está nesse processo de criação do livro dele, tá? Bom dia, Karim. É isso aí, como usar a tecnologia a nosso favor. Por que é tão difícil viver nesses momentos criativos? Se focamos em um passado indesejado ou num futuro temido, significa que vivemos essencialmente sob estresse, no modo de sobrevivência. Quer estejamos obcecados com a saúde, a sobrevivência do corpo, pagando a hipoteca, a necessidade de sobrevivência de abrigo do ambiente externo, ou sem tempo suficiente para fazer o que precisamos para sobreviver, pagar as contas, né, realizar nosso trabalho, etc., a maioria de nós está muito mais acostumada ao estado viciado da mente, que denominamos de sobrevivência, do que de viver como criadores, né? A viver como criadores. Então, para nós, esse estresse do dia a dia, das contas para pagar, das coisas para fazer, dos problemas para resolver, daquelas questões lá da frente, quanto que me aconteceu no passado, a gente está muito mais viciado nisso do que em qualquer outra questão que a gente possa trazer para a nossa mente, ok? Em meu primeiro livro, entrei em grande detalhe sobre a diferença entre viver na criação versus viver na sobrevivência. Portanto, para uma explicação mais completa dessa diferença, você pode ler dos capítulos 8 ao 11 de Evolve Your Brain. Nas páginas a seguir, descreverei brevemente a diferença entre os dois. Eu não sei se eu tenho o Evolve Your Brain, eu tenho o efeito placebo. Pense na vida, mas depois, se for o caso, na hora que a gente terminar toda essa leitura, de repente eu trago aí a leitura do Evolve Your Brain, no português, que eu tenho até que ver qual que é o título, desses capítulos de 8 a 11, para a gente entender um pouco melhor esse processo. Mas vamos lá. Vamos ver o que ele vai trazer, né, desse conteúdo agora para nós. Pense na vida, no modo de sobrevivência, imaginando um animal como um cervo pastando calmamente na floresta. Vamos assumir que ele está em homeostase, em equilíbrio perfeito. Mas, se ele percebe algum perigo no mundo exterior, digamos um predador, seu sistema nervoso de lutar ou fugir é ativado. Esse sistema nervoso simpático faz parte do nosso sistema nervoso autônomo, que mantém as funções automáticas do corpo, como digestão, ajuste da temperatura, nível de glicose no sangue, etc. Para preparar o animal para lidar com a emergência detectada, o corpo é alterado quimicamente. O sistema nervoso simpático ativa automaticamente as glândulas adrenais para mobilizar enormes quantidades de energia. Para que serve isso, né? Se o cervo é caçado por uma matilha de coiotes, ele utiliza essa energia para fugir. Se é suficientemente ágil para escapar incólume, talvez após uns 15 a 20 minutos, quando a ameaça não estiver mais presente, ele voltará a pastar com equilíbrio interno recuperado. Isso é um estresse de curto prazo. Todos os organismos são projetados para o estresse de curto prazo, inclusive o nosso, né? Então, todo mundo está preparado para lutar ou fugir diante de situações difíceis. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Nós, humanos, temos o mesmo sistema instalado. Quando percebemos o perigo, nosso sistema nervoso simpático é ativado, a energia é mobilizada, etc., praticamente da mesma forma que o cervo. Nos primórdios da história humana, essa resposta fantasticamente adaptativa ajudou-nos a confrontar as ameaças dos predadores e outros riscos à sobrevivência. Essas qualidades animais serviram-nos muito bem para a nossa evolução. Então, só nos foi possível sobreviver
né, e evoluir, porque nós tínhamos também esse mesmo sistema que nos permitia lutar ou fugir. O pensamento em si não precisa estar numa situação de risco, mas se eu penso numa situação, ele pode desencadear a resposta humana ao estresse e mantê-la ativa. Então, olha só, no caso do servo, o exemplo que ele deu, o servo vivencia a ameaça, ele vivencia a ameaça, ele se recupera da ameaça, vamos imaginar que ele sobrevive, e isso diminui. Ele depois não fica pensando, nossa senhora, esses coiotes, eles vão ficar me atacando, não é possível, como que eu vou fazer com esses coiotes? Eles vão me deixar louco, não é possível, eu tô com medo demais, será que esse lugar é seguro? Não fica nisso. Nós ficamos. E só esse pensamento já é suficiente para desencadear a resposta humana ao estresse. Infelizmente, existem várias diferenças entre o Homo sapiens e os nossos coabitantes planetários do mundo animal que não nos servem tão bem. Cada vez que tiramos o corpo de nosso equilíbrio químico, isso é chamado de estresse. A resposta ao estresse é como o corpo responde de forma inata quando é arrancado do equilíbrio, o que faz para retornar ao equilíbrio. Quer vejamos um leão no Serengeti, topemos com o nosso ex não tão amigável na mercearia, ou enlouqueçamos com o trânsito na autoestrada por estarmos atrasados para uma reunião, ativamos a resposta de estresse porque estamos reagindo ao ambiente externo. Diferentemente dos animais, temos a capacidade de acionar a resposta de lutar ou fugir apenas com o pensamento. E esse pensamento não precisa ter nada a ver com qualquer aspecto de nossas circunstâncias atuais. Podemos acionar essa resposta em antecipação de algum evento futuro. Ainda mais desvantajoso, podemos produzir a mesma resposta de estresse revisitando uma memória infeliz costurada no tecido de nossa massa cinzenta. É aquela história, né, gente? Tá tudo bem e aí não tá tudo bem. Tá, não tem nada acontecendo na minha vida, mas a minha cabeça não me deixa em paz. E na medida em que minha cabeça não me deixa em paz, o meu corpo está o tempo todo preparado para lutar ou fugir, o que significa que eu estou o tempo todo em estresse. Assim, ou antecipamos as experiências geradoras de resposta de estresse, ou as recordamos. Nosso corpo existe no futuro ou no passado. Em nosso detrimento, transformamos situações estressantes de curto prazo em situações estressantes de longo prazo. Aquilo que aconteceu, né, com o servo lá, e que para ele se resolve depois que ele não está mais em perigo e ele volta ao estado de equilíbrio normal, nós não conseguimos retornar. Porque a gente não para de pensar nas situações que nos geram estresse. Por outro lado, até onde sabemos, os animais não têm a capacidade, ou devo dizer, incapacidade, de acionar a resposta de estresse com tanta frequência e facilidade que não consigam desativá-la. Aquele cervo pastando alegremente, cervo, né, gente? Cervo, aquele cervo, bom, não sei, pastando alegremente outra vez, não é consumido por pensamentos sobre o que aconteceu há alguns minutos, muito menos sobre os coiotes que os perseguiram 2 meses atrás. Imagina se esses animais estão lá preocupados com aquele dia que eu consegui escapar do leão e tudo mais. Esse tipo de estresse repetitivo nos é prejudicial, porque nenhum organismo foi projetado com um mecanismo para lidar com efeitos negativos no corpo quando a resposta ao estresse é acionada com tanta frequência e por tão longa duração. Em outras palavras, nenhuma criatura pode evitar os efeitos de viver em situações de emergência de longo prazo. Quando ativamos a resposta ao estresse e não conseguimos desativá-la, estamos fadados a algum tipo de colapso do corpo. Digamos que você continue ativando o sistema de lutar ou fugir devido a alguma circunstância ameaçadora, real ou imaginária em sua vida. Como seu coração acelerado bombeia volumes enormes de sangue para suas extremidades e seu corpo está nocauteado pela
homeostase, você está ficando preparado pelo sistema nervoso para fugir ou lutar. Mas vamos encarar. Você não pode fugir para as Bahamas, nem pode estrangular o seu parceiro de trabalho. Você não vai nem fugir nem lutar. Seria primitivo. Portanto, a consequência é que você condiciona seu coração a bater acelerado o tempo todo e, com isso, pode estar fadado a ter pressão alta, arritmias, etc. Então, a gente adoece porque a gente vive nessa condição de estresse, não a partir das situações que nós vivenciamos agora, mas aquilo que a gente espera que vai vivenciar, ou a partir daquilo que a gente lembra que a gente vivenciou antes. E o que sobra quando você mobiliza toda essa energia para uma situação de emergência, tá? Se está acontecendo uma situação de emergência mesmo. Se você está direcionando o grosso de sua energia para algum problema em seu ambiente externo, haverá pouca para o ambiente interno do seu corpo. Seu sistema imunológico, que monitora seu ambiente interno, não consegue repor a falta de energia para o seu crescimento e reparação. Portanto, você fica doente, seja com um resfriado, câncer ou artrite reumatoide. Todas elas enfermidades mediadas pelo sistema imunológico. Quando se pensa nisso, a real diferença entre animais e humanos é que, embora os dois experimentem estresse, os humanos reexperimentam e pré-experimentam situações traumáticas. O que há de tão nocivo em ter respostas ao estresse desencadeadas por pressões do passado, presente ou futuro? Quando somos derrubados do equilíbrio químico com tanta frequência, o estado de desequilíbrio, por fim, torna-se a norma. Como resultado, estamos destinados a viver nosso destino genético, e na maioria dos casos isso significa sofrer de algumas doenças. A razão é clara. O efeito dominó da cascata de hormônios e outras substâncias químicas que liberamos em resposta ao estresse pode desregular alguns de nossos genes e, por isso, pode criar doenças. Em outras palavras, o estresse repetido aperta os botões genéticos que começam a conduzir rumo a nosso destino genético. Assim, o que outrora era um comportamento muito adaptativo e uma resposta química benéfica, lutar ou fugir, torna-se um conjunto de circunstâncias extremamente nocivas e desadaptadas. Por exemplo, quando um leão caçava nossos ancestrais, a resposta de estresse fazia o que foi planejado. Vamos de novo. Por exemplo, quando um leão caçava nossos ancestrais, a resposta de estresse fazia o que foi planejado que fizesse. Protegia-o de seu ambiente externo. Isso é a adaptação. Mas, se por vários dias você fica ansioso com sua promoção, foca exageradamente em sua apresentação para a chefia, ou se preocupa por sua mãe estar no hospital, essas situações criam as mesmas substâncias químicas como se você estivesse sendo perseguida por um leão. Ai, nossa, gente, difícil, né, isso aqui. Muito complicado essa história toda. Quer dizer, a gente está o tempo todo vivenciando uma situação como se a gente estivesse sob um risco iminente e nós não estamos. A gente vivencia tudo isso na nossa mente. Isso é... Vamos lá, vamos pensar que ainda tem solução, a gente está aí no processo de purificação dessas energias, a gente está limpando, a gente está cada vez mais consciente, mas quando a gente lê por que nós chegamos, né, em algumas situações em que nós estamos, não em todas, mas em alguns pontos, a gente percebe o quanto é importante a vigilância e o processo de oração imediata, né, durante essa nossa jornada, uma vez que senão a gente fica preso nisso aqui. Bom dia, Dinha, Leone, bom dia, Thaís, maratonando os vídeos anteriores, que bom, seja bem-vinda. Ana Clara, eu queria muito agir como esses animais, esquecer, né, Ana Clara? Vivenciei o estresse, puf, e apaguei, acabou, não lembro mais de nada. É isso mesmo. Desafiador, inclusive essas doenças que ele mencionou, exatamente, Andréia, isso mesmo. Vamos lá.
Isso é má adaptação, né? Quando a gente vive como se nós estivéssemos sendo perseguidas por leões o tempo todo. Você está ficando tempo demais no modo de emergência. O mecanismo de lutar ou fugir está consumindo a energia de que seu ambiente interno necessita. Seu corpo está roubando essa energia vital de seus sistemas digestivo, endócrino e imunológico, entre outros, e direcionando-a para os músculos que você usaria para lutar com o predador ou fugir do perigo. Mas em sua situação, isso está apenas trabalhando contra você. Gente, por isso que nós também podemos nos cuidar, e aí fica, não uma. Eu não quero nem deixar isso como uma sugestão, mas também como uma escolha, né? Quando eu falo assim da carta nutrição, por exemplo, que é uma carta que fala daquilo que a gente alimenta, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente entra em contato, né? Por que a gente fica tão viciado nesse processo de estresse que até quando a nossa vida está tranquila, está boa, a gente resolve entrar num grupo de WhatsApp para ficar discutindo política, por exemplo, o nosso posicionamento político contra o de outras pessoas, porque, mais uma vez, é uma situação do lutar ou fugir, né? Eu estou tão estressado que eu vou entrar nessa luta permanente, gerando toda essa química no nosso corpo que não dá certo, que não funciona, que não está nos fazendo bem. A gente está sendo convidado o tempo todo a fazer escolhas melhores e cada vez com mais consciência do bem e do mal que essas escolhas nos fazem, né? Do ponto de vista psicológico, a superprodução de hormônios de estresse gera as emoções humanas de raiva, medo, inveja e ódio. Incita sentimentos de agressão, frustração, ansiedade e insegurança. E provoca dor, sofrimento, tristeza, desânimo e depressão. A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo preocupada com pensamentos e sentimentos negativos. É possível que a maior parte das coisas que estejam acontecendo em nossas circunstâncias atuais sejam negativas? É isso mesmo? Na nossa vida, tudo que está acontecendo é negativo? Ah, tá, nós estamos vivendo uma pandemia. Ah, nós estamos presos dentro de casa. Mas e o resto? Né? A convivência com as pessoas que nós podemos conviver, talvez um livro bom que a gente leia, esses encontros que nós realizamos pela internet, várias outras pessoas que realizam outras coisas interessantíssimas na internet, que a gente pode ter acesso e que nós não tínhamos um tempo atrás. Tudo isso está ruim mesmo? A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo preocupada com pensamentos e sentimentos negativos. É possível que a maior parte das coisas que estejam acontecendo em nossas circunstâncias atuais sejam negativas? Estão repetindo, né? Obviamente que não. A negatividade fica tão alta porque ou vivemos em antecipação, ou ao estresse, ou o reexperimentamos graças a uma memória. E vou falar mais, hoje a gente escolhe coisas para poder ficar estressado. Não tem nada acontecendo na minha vida, mas agora eu vou ficar estressado com a minha vizinha porque ela resolveu que ela vai botar aí uma bandeira de um time de futebol que não é o meu, por exemplo, tá? Ou então porque ela se posicionou de uma forma diferente, contrária à minha. Ou porque eu descobri que alguém da minha família resolveu que é de uma religião diferente da minha. Eu encontro motivos para poder ter estresse. De modo que a maioria dos nossos pensamentos e sentimentos... Então, peraí, a negatividade fica tão alta porque ou vivemos em antecipação ao estresse ou reexperimentamos graças a uma memória, de modo que a maioria dos nossos pensamentos e sentimentos é impulsionada por esses fortes hormônios de estresse e da sobrevivência. Quando nossa resposta ao estresse é disparada, focamos em 3 elementos. E eles são da maior importância: o corpo deve ser cuidado, o ambiente, aonde posso escapar dessa ameaça, e o tempo. Quanto tenho de tempo, né, que usar a fim de escapar dessa ameaça. Viver na sobrevivência é o motivo pelo qual nós, humanos, somos tão dominados pelos 3 grandes. Então é assim, gente, vamos ficar mais tranquilo, vamos buscar ficar mais relaxado, vamos focar nas coisas boas. Que isso, Letícia? Olha o ambiente. Olha o que está acontecendo ao nosso redor.
Nós não temos para onde escapar, nós não temos para onde fugir, nós estamos acuados, nós estamos presos. Não é assim que a gente faz? Aí, ó, é um dos três grandes assumindo o controle, né? Que é o ambiente. Então, esse é o motivo, nós somos tão dominados pelos três grandes. A resposta ao estresse e os hormônios que ele desencadeia, perdão, obrigam-nos a focar no e ficarmos obcecados com o corpo, ambiente e tempo. Como resultado, começamos a definir nosso eu dentro dos limites do reino físico. Tornamo-nos, assim, menos espiritualizados, menos conscientes, menos cientes e menos atentos. A gente responde ao que está nos acontecendo. Acontece, eu respondo. Acontece, eu respondo. Porque não tem outra opção. A vida é que esse ambiente determina o que é que eles estão falando aí, que precisa ser ou deixar de ser. E aí eu vivo de acordo com isso, eu só respondo ao que está no ambiente. E o que acontece? O tempo todo eu estou vivendo sob um estresse. O tempo todo eu estou fazendo mal para o meu organismo. O tempo todo a minha imunidade, né, ela está debilitada. Porque o tempo todo eu estou escolhendo viver no estresse. Sabe aquela história lá do sapo? Já contei aqui para vocês, não já? Se você coloca um sapo dentro de uma panela de água fervendo, ele pula e vai embora. Se você coloca um sapo dentro de uma panela que tem uma temperatura normal, bota essa panela no fogo e deixa esse fogo, né, e esquentando a água, ele não pula, ele não percebe. Ele morre na panela, na água fervendo. E é isso que a gente faz. A gente escolhe viver numa água que vai esquentando e fervendo o tempo todo, até uma hora que a gente tem um problema sério e grave de saúde, que a gente fala assim, pera lá, deixa eu olhar para mim para ver o que está acontecendo. E quando a gente acha que foi uma coisa, na verdade são as escolhas que nós estamos fazendo todos os dias para a nossa vida. Vamos lá. A Anderli falou uma verdade. A Ingrid, viva 21 pessoas aqui, gratidão pela presença de vocês, ao vivo, que bom. E, Leone, muito difícil, nossa mente nos deixa no estresse total. E é isso aí, é difícil, mas nós vamos aqui num processo de encontrar soluções, tá? Inclusive já fazendo a purificação de memórias através das ferramentas do Ho Oponopono e com os processos de meditação que ele vai apresentar aqui no livro e que a gente vai fazer aqui ao vivo nos vídeos da continuação dessa leitura. Colocado de outra forma, crescemos para sermos materialistas, ou seja, consumidos habitualmente por pensamentos sobre coisas do mundo externo. Nossa identidade fica acondicionada em nosso corpo. Somos absorvidos pelo mundo exterior, pois é nele que as substâncias químicas nos obrigam a prestar atenção. Coisas que possuímos, pessoas que conhecemos, locais aonde devemos ir, problemas que enfrentamos, cortes de cabelo que detestamos, parte do nosso corpo, nosso peso, nossa aparência em comparação com os outros, quanto tempo temos ou não. Você entende o cenário. E lembramos quem somos baseados primeiramente no que sabemos e nas coisas que fazemos. Tá? Viver na sobrevivência obriga-nos a focar em 0,00001% e não nos 99,99999% da realidade. Lembra que ele falou lá atrás? O que nós somos de verdade, que é esse 0,00001%, e a gente foca nele o tempo todo, nessa realidade que nós estamos, ok? Pessoas lindas, se a gente clicar na parte financeira, incentivamos a Letícia a continuar com esses conteúdos maravilhosos que ela nos traz. Gratidão, Andréia, é isso mesmo. Se vocês verem aí, tem uma forma de vocês participarem, fazendo a contribuição de vocês, deixando aí uma contribuição financeira, e aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem contribuir, deixem aí a contribuição, inclusive vocês aparecem aí nos chats, e gratidão aí
para quem puder participar dessa forma. Gratidão, Andréia, por lembrar. Muita gratidão. E a Andréia colocou aqui também, né? De curtir o vídeo e seguir o canal e compartilhar. Exatamente. Então, para quem ainda não curtiu depois desse vídeo, curtam, tá? Compartilhem o canal e se inscrevam no canal. Quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês receberem informação de novos vídeos. Acompanhe as playlists, tá? Onde estão lá todas as leituras que nós estamos fazendo. Todos os chás com o Ho'oponopono estão nas playlists também. Então, gratidão, Andréia, por ter lembrado aí. E para a gente poder finalizar a nossa leitura, eu vou ler agora a parte sobrevivência, viver como um alguém, ok? Vou ler só uma página aqui e a gente encerra por hoje e a gente continua amanhã às 9h30, ok? Então, gratidão. Letícia, aqui no YouTube não encontrei o selo. Agora, muita gente tem usado essa ferramenta. Pode ser desde R$5, ou que puderem, gratas. Gratidão, gratidão. Então, aí no YouTube, fica ali, olha, participe publicamente do chat com o Ho'oponopono Anjos. Logo depois do chat, no finalzinho do chat. E do lado direito tem a carinha, uma carinha lá, que são os emoticons, que vocês podem também participar usando os emoticons, ou o lado direito, onde tem ali o símbolozinho do cifrão, para quem quiser fazer uma contribuição financeira, sem deixar o emoticons, tá? Então, é isso aí. Aí tá dentro dos comentários, ok? Então, quem quiser contribuir, gratidão pela contribuição de vocês, mas só de vocês já curtirem esse vídeo também, comentarem, compartilharem, também já ajuda bastante. Gratidão. Então, sobrevivência, viver como um alguém. A maioria de nós adota a noção tradicional de si como um alguém. Mas quem realmente somos não tem nada a ver com os três grandes. Quem somos é uma consciência conectada a um campo de inteligência quântica. Ok? Então, o que eu chamo de inteligência divina, ele chama de inteligência quântica. Então, nós somos, na verdade, uma consciência que é conectada a essa inteligência quântica. Quando nos tornamos esse alguém, esse eu materialmente físico, vivendo na sobrevivência, esquecemos quem realmente somos. Ficamos desconectados e nos sentimos separados do campo universal da inteligência. Quanto mais vivemos impactados pelos hormônios do estresse, mais essa corrida química se torna nossa realidade. Se nos consideramos unicamente seres físicos, nos limitamos a perceber somente com os nossos sentidos físicos. Quanto mais usamos nossos sentidos para definir nossa realidade, mais permitimos que nossos sentidos determinem nossa realidade. Escorregamos para o modelo de pensamento newtoniano, que nos prende à tentativa de prever o futuro com base em alguma experiência passada. Lembre-se, o modelo newtoniano da realidade se resume a prever resultados. Se eu fiz assim e teve esse resultado, quando eu fizer assado, eu vou ter de novo esse mesmo resultado. Tentamos controlar nossa realidade em vez de nos rendermos a algo maior. Tudo o que fazemos é tentar sobreviver. Se o modelo quântico da realidade, no fim das contas, define todas as coisas como energia, por que nós experimentamos mais como seres físicos do que como seres energéticos? Faltou um acento aqui, deixa eu ler de novo. Se o modelo quântico da realidade, no fim das contas, define todas as coisas como energia, por que nós experimentamos mais, na verdade, nós nos experimentamos mais como seres físicos do que como seres energéticos? Por que a gente está tão obcecado com essa parte física, tá? Poderíamos dizer que as emoções orientadas pela sobrevivência, emoções são energia em movimento, são emoções de baixa frequência ou baixa energia. Elas vibram a um comprimento de onda mais lento e, portanto, aterram-nos no físico.
Então, são as nossas emoções que nos prendem nesse mundo físico. Ficamos mais densos, mais pesados e mais corpóreos, pois essa energia nos faz vibrar mais lentamente. O corpo quase que literalmente fica composto de mais massa e menos energia, mais matéria e menos mente. Só ver o que vocês estão colocando aqui. Ok, encontrei, digitou lado direito, depois, gratidão, querida. Todo mundo vendo aí a questão da parte de contribuição, gratidão. Fiquem tranquilas, nós temos muitos encontros, então fica aí dentro do coração de vocês essa proposta de contribuir, mas lembrem-se de curtir o vídeo, de se inscreverem no canal, que isso também já é uma grande contribuição, tá? Então, olha só, o que está falando aqui é que são as nossas emoções, né, que nos mantêm presos nesse mundo material. E quanto menor a vibração de uma emoção, mais presas nós estamos ao que acontece nessa vida material, mais nós respondemos aos três grandes, ao invés de entrar nesse campo quântico de possibilidades, de nos conectarmos com essa inteligência quântica. E aí ele mostra, esse aqui, gente, eu até marquei com uma fitinha, olha só. Não sei se vocês estão vendo aqui. Deixa eu pegar um lápis aqui para mostrar para vocês. Mas olha aqui, olha. Tá vendo isso aqui? Tá dando para ver? O que ele tá mostrando aqui, olha? Menos matéria, mais energia, e são as emoções elevadas, tá? Menos matéria, mais energia, são as emoções elevadas, ok? As emoções elevadas são mais amor. Aí começam as emoções mais de vibração mais baixa, tá? Ira, ódio, julgamento, mais baixo. Culpa, vergonha, medo, dúvida, mais baixo. Avidez, competição. Então, mais matéria, menos energia. São as emoções de sobrevivência. Que são essas aqui. Por que, por exemplo, a gente ficar pensando, ficar preocupado no que o outro está fazendo? O que é isso? É nos prendermos cada vez mais na matéria. Mas isso é uma emoção que ele chama aqui de emoção de sobrevivência. Nós estamos nesse modo de sobrevivência como se a gente tivesse que cuidar dessa o tempo todo pensando no que o outro está fazendo, porque caso contrário eu não consigo sobreviver. Que era um pouco do que os nossos ancestrais vivenciavam, por exemplo, em termos de comida, né? Porque a comida não era abundante como é hoje. Hoje a comida é abundante, ainda assim nós estamos preocupados com a concorrência. Hoje nós temos várias opções de conexão e o que foi, a gente ainda assim está preocupado com o que os outros estão fazendo. E ainda vivenciando essas emoções de culpa, de vergonha, de medo e de dúvida a partir do que nós vivenciamos anteriormente ou do que nós projetamos para o futuro, né? E aí, para fechar, vou só ler o que ele escreveu da figura 5. As ondas de frequência mais alta no topo vibram mais rapidamente e, portanto, estão mais próximas à taxa vibratória de da energia e menos à da matéria. Quanto mais amor eu tenho pelo próximo, quanto mais eu vibro numa vibração de energia. Movendo-se para baixo na escala, você pode ver que quanto mais lento o comprimento de onda, mais materializada a energia se torna. Consequentemente, as emoções de sobrevivência nos aterram para sermos mais como matéria e menos como energia. Emoções como raiva, ódio, sofrimento, vergonha, culpa, julgamento e luxúria fazem-nos sentir mais físicos, pois são de uma frequência mais lenta e mais parecida com a de objetos físicos. No entanto, as emoções mais elevadas, como amor, alegria e gratidão, têm frequências mais altas, como resultado, são mais energia e menos físico, matéria. Assim, pode fazer sentido que, se inibirmos nossas emoções mais primitivas de sobrevivência e começarmos a romper nosso vício nelas, nossa energia será de frequência mais alta e haverá menor probabilidade de nos enraizar no corpo.
De certo modo, podemos liberar energia do corpo, quando o corpo tornou-se a mente para o campo quântico. À medida que nossas emoções ficarem mais elevadas, naturalmente ascenderemos a um nível de consciência mais alto, próximo à fonte, e nos sentiremos mais conectados à inteligência universal. Letícia, por que você não assiste jornal? Porque eu quero estar numa vibração cada vez mais conectada à inteligência universal. Por que você não se envolve com discussões sobre política? Porque política é política. Porque eu quero estar numa vibração que me conecte cada vez mais à inteligência universal. Por que você não torce para nenhum time de futebol? Mesma resposta. Por que você... Mesma resposta. A pergunta é, nós estamos competindo, nós estamos tentando sobreviver nesse mundo material, ou a gente já está num momento em que nos é dada a possibilidade de aproveitarmos esse conhecimento dos nossos ancestrais que tinham esse conhecimento. Lá atrás, havia esse conhecimento disponível para nós. E a gente foi perdendo isso por causa dessa conexão com esse mundo material. Então, por que não aproveitar? E desse novo conhecimento que está chegando da ciência, para a gente fazer escolhas cada vez mais saudáveis, mais conectadas à inteligência universal, entendendo que mesmo que não aconteçam coisas conforme o que eu espero, eu quero mais prosperidade, quero mais saúde, quero mais abundância, mais alegria na minha vida, e nem sempre isso acontece, nem sempre isso vai acontecer. Se eu faço o exercício do servo lá atrás, de que isso aconteceu, mas eu continuo vibrando no que pode acontecer, em vez de me tornar viciado no que aconteceu, eu posso realmente trazer a transformação que eu desejo para a minha vida. Esse é o convite. Por isso a leitura desse livro, para que a gente possa cada vez mais ter consciência de que quando, eu falo, por exemplo, eu fiz um post, o Ho'oponopono não é repetir frases. O Ho'oponopono é a gente fazer uma limpeza de uma energia que está presente em nós, cada vez ficando mais consciente dos nossos pensamentos, das tristezas que nós temos na nossa vida a partir de coisas que nós pensamos, para imediatamente a gente usar uma ferramenta e a gente liberar essa energia, a gente purificar essa energia. Foi o que aconteceu na meditação de hoje, né? Na nossa meditação, eu falei, traga algo que está se repetindo na sua vida o tempo todo, que não dá mais. Vamos tomar consciência dessa energia, limpar essa energia, liberar essa energia da nossa vida, para que a gente possa se abrir para um novo, para que a gente possa cada vez mais se conectar com essa energia mais alta, porque o mundo, vamos pensar assim, talvez não o mundo, mas nós não somos o que está se apresentando nesse mundo material para nós. Nós estamos aqui nesse corpo físico e somos capazes de fazer também o exercício que nós fizemos na meditação de hoje, que é observar o que nós pensamos e observar quem observa o que nós pensamos e observar quem observa, e ir afastando cada vez mais essa observação para a gente entender o nível de consciência que nós somos. E, em vez disso, a gente fica respondendo às coisas que acontecem nesse mundo material como se elas fossem definitivas. Bom, essa é a minha crença, esse é o meu entendimento. Fica o convite aí para vocês também, para vocês avaliarem o que faz sentido para vocês. Aí as pessoas falam assim, mas nós temos as questões que nós temos que vivenciar. Claro, elas estão aí, mas elas estão aí para que a gente tome consciência do que precisa ser purificado, do que precisa ainda ser transformado nessas existências físicas que nós temos, para que um novo realmente surja. Porque não é, eu tomei consciência de que eu sou um ser energético conectado com a divina criação, né, com a inteligência divina. E tudo que já aconteceu, todas as energias, elas desaparecem momentaneamente, ao mesmo tempo. Não, existe um processo de purificação. Né? A gente precisa de um processo, inclusive, para que a gente possa acreditar que nós realmente somos esses seres conectados com a inteligência divina. Ok? Então, queridas, deixa eu ver o que é que vocês estão falando aí. Gratidão, gratidão, Roselaine, Alessandra, Andréia, de Noélia. Muita gratidão pela presença de vocês, pela paciência, por terem esperado. Amanhã nós retornamos às 9h30.
Sempre muito bom fazer essa leitura do Dr. Joe Dispenza com vocês. E não se esqueçam de deixar aí o like de vocês, que se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu. E nós nos encontramos, então, amanhã, 9h30. Mahalo de coração pela presença de vocês. E até amanhã, ok? Deixa eu ver aqui, mais algum... Ih, agora sumiram todos os meus comentários. Não, apareceram aqui. Ana Clara, qual é a melhor ferramenta para isso? Ana Clara, para essa questão da realidade? Então, para mim, a melhor ferramenta de purificação constante, tomada de consciência, chama-se meditação, tá? A gente usa as outras ferramentas, claro, do Ho'oponopono, faz a repetição delas, inclusive, para poder tirar pensamentos negativos da nossa mente, né? Então, Ho'oponopono não é repetir frases, isso não significa que a gente não possa repeti-las até que um pensamento suma, perca energia e desapareça da nossa mente. Mas eu acredito que são as nossas meditações pela manhã, ou as meditações que você fizer, que é silenciar essa mente, perceber seus pensamentos, e eliminando mesmo essa conexão com a criança interior, são as ferramentas principais de liberação dessas energias, porque elas nos fazem entrar num processo de consciência maior, tá? As ferramentas, elas auxiliam demais. Então, eu sempre ensino. Hoje nós usamos a ferramenta Água da Vida, tá? Então, a Água da Vida foi uma ferramenta que apareceu. Mas também, dentro das circunstâncias que você vai viver na sua vida, abra-se para você receber a inspiração de qual ferramenta você deve usar. Abra-se para a inspiração, para que ela lhe diga qual é a ferramenta a ser utilizada, ok? Ficou claro? Tá ok? Gratidão, Ana Lira, Alessandra, Ingrid. Vou só esperar a resposta da Ana Clara. Andréia, até amanhã, né, às 9h30, mas lembrando também que hoje eu tenho um encontro com a Andréia às 20 horas no meu canal do Instagram, para a gente falar do Definitivamente Gratidão. A Andréia vai falar sobre a energia da gratidão, que ela é maravilhosa, mais uma energia de vibração alta que nos conecta à inteligência divina. Então, vamos aprender um pouquinho mais com a Andréia hoje, às 20 horas no meu Instagram, tá? Espero por vocês. Vou assistir de novo, ver os outros vídeos. O científico ajuda o nosso racional a aceitar melhor os processos, né? Pois é, a Ana Lira é uma pessoa que precisa muito desse racional, né, Ana? Então, vamos ver se essa leitura te ajuda aí para você entrar num processo aí, numa jornada de limpeza e purificação. E hoje, falou aí, né? Isso aí, Andréia. Então, Ana Clara, depois você deixa sua resposta aí, tá? Para ver se ajudou o que eu te respondi. E nós nos encontramos amanhã, às 7h30 da manhã, para meditação, 9h30 para leitura e estudo do livro, e hoje, às 20 horas, hoje, dia 12 de abril, então, 12 de abril de 2021, às 20 horas, nós temos um encontro com a Andréia para a gente falar dessa energia maravilhosa da gratidão. Mahalo de coração pela presença de vocês, e até o nosso próximo encontro. Aloha, tchau, tchau. Gratidão. Não tem mais nenhum comentário, então vou encerrar. Tchau, tchau.